Vamos falar de eleições e se tem eleições, tem Theo Cury de volta aqui no Novo Dia. Theo, o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar agora o pedido do governo do Rio de Janeiro por reforços na segurança, isso durante as eleições que acontecem no estado. A solicitação já foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral. E aí, Theo, o que a gente pode esperar? Qual vai ser o posicionamento? O Tribunal Superior Eleitoral é quem vai analisar agora essa solicitação do governador do estado do Rio de Janeiro, que foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio numa sessão ontem. Foi de maneira unânime, todos os magistrados que fazem parte do TRE do Rio de Janeiro concordaram que é preciso haver esse reforço na segurança por meio das forças de segurança federais no estado do Rio de Janeiro, ou seja, um reforço federal nas forças de segurança para a realização das eleições de outubro para o cargo de governador do Rio de Janeiro e para a eleição como um todo, até para as eleições gerais, para todas as eleições que vão acontecer aí em outubro. As imagens aqui do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem vai tomar essa decisão a partir de agora. Já houve um reforço na segurança do Rio de Janeiro numa eleição anterior, na de 2022, já houve uma autorização para que houvesse esse envio de forças de segurança federais para o Rio de Janeiro para reforçar, porque há uma avaliação, quando há um pedido como esse, que foi feito pelo governador do estado do Rio de Janeiro, que é o Ricardo Couto, que preside o Tribunal de Justiça do estado do Rio, quando um pedido como esse é feito, é porque há uma avaliação de que o aparato local de segurança é insuficiente para dar conta do recado, para dar conta da segurança da população, dos mesários, dos candidatos, enfim, de tudo que envolve essa logística de primeiro e segundo turno das eleições. Na decisão de ontem, ficou muito claro no voto do magistrado relator desse caso, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Ele diz o seguinte: não se ignora que o estado do Rio de Janeiro atravessa, no ciclo eleitoral de 2026, momento de particular sensibilidade institucional e de intensificação de disputas territoriais entre facções. Esse histórico do Rio de Janeiro e esse cenário atual, que é potencializado pelas disputas territoriais das facções, justifica, na avaliação do governador do estado do Rio, uma avaliação que é corroborada e compartilhada pelos magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Rio de Janeiro, que haja um envio dessas forças federais para fortalecer e para auxiliar o estado do Rio de Janeiro nessa segurança dos eleitores e da população como um todo. Me surgiu uma dúvida, é normal esse pedido por parte dos governos? É normal quando há essa avaliação, quando há uma avaliação de que, olha, a estrutura que a gente tem de segurança, o nosso aparato local de segurança não daria conta, não é suficiente para conseguir realizar essa segurança. E aí, quando há essa constatação fundamentada, não é no estado do Rio de Janeiro inteiro que isso aconteceria, esse é um ponto importante, são em áreas que são vistas como áreas mais complexas, áreas onde há um caso de conflagração maior na segurança pública e que justificaria, que demandaria esse reforço das forças de segurança nesses locais específicos. Então, por exemplo, cita hipoteticamente, num pedido como esse, vai citar quais são as áreas que são identificadas de maior risco e nessas áreas há um reforço da segurança. Não é algo generalizado em todo o estado, mas de maneira muito específica, e isso ajuda a fundamentar e embasar tecnicamente esse pedido. Para que todo o processo ali, eleitoral não seja prejudicado diante dessa realidade, desse temor. Que é o temor da segurança pública. Também ontem foi decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio a instalação de um comitê extraordinário para a segurança. Então, é o que a gente está falando sobre infiltração de criminosos, de facções na política, na estrutura pública, na administração pública, na estrutura partidária. Então, justamente por isso, há uma mobilização das mais diferentes autoridades e instituições da segurança pública para combater esse tipo de crime e evitar ameaças e o risco à vida de quem vai atuar diretamente nas eleições, desde os candidatos aos eleitores em especial, além dos mesários e colaboradores da Justiça. Boa, Theo. E olha só, o presidente nacional do PSDB, o deputado federal Aécio Neves,
desistiu da hipótese de concorrer à presidência da República na eleição deste ano. Tá aí imagens de Aécio, né? Ele disse que o momento pede, abre aspas, pé no chão, fecha aspas. A pré-candidatura do deputado tinha sido aprovada no mês passado pela Federação PSDB Cidadania, numa reunião que foi presidida pelo então presidente nacional do Cidadania e também vice-presidente da federação, o Alex Manente, né? Só que nesse encontro foi afirmado que Aécio seria o nome da terceira via para superar a polarização. Aécio chegou a relatar que já tinha sido procurado por integrantes da sua equipe de campanha presidencial de 2014 e por colaboradores ligados às áreas econômicas, social, justamente para tentar ali discutir as possíveis propostas de governo. Sigo com o Theo Cury aqui para a gente falar um pouquinho a respeito dessa desistência de Aécio, né? Porque mostra o que dá para a gente entender desse cenário eleitoral e no entendimento do próprio Aécio, de desistir. Olha, o que a gente está vendo é uma eleição que vai se afunilando. Os candidatos, pré-candidatos que existem ou que existiam vão desistindo e vão afunilando essa disputa e vão polarizando ainda mais essa disputa. O Aécio Neves é o caso mais marcante, o mais recente, esse mais atual, de um nome que se lançou pré-candidato à presidência da República e antes de que haja as convenções com a formalização e oficialização dos nomes que de fato serão candidatos, que aí muda do nome de pré-candidato para candidato, abre mão dessa disputa e desiste dessa disputa. Isso vai fazendo com que haja um cenário mais polarizado e a gente já tem acompanhado, as pesquisas de intenção têm mostrado isso de maneira muito clara. Há uma preferência do eleitorado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo senador Flávio Bolsonaro. São os que estão à frente nas pesquisas de intenção nesse momento, desde o começo do ano, quando as pesquisas começaram e incluíram o Flávio Bolsonaro. São os dois que lideram e que vão se alternando nesse topo da preferência do eleitorado que é ouvido por essas pesquisas, por esses institutos de pesquisa. Então, nesse momento, a partir dessas divulgações de desistências, isso vai fortalecendo algumas pré-candidaturas, isso vai fortalecendo algumas alianças em torno dessas pré-candidaturas. A ver de que maneira vai ser, de fato, o posicionamento do PSDB. Se, de fato, não apoiar nem o presidente Lula, é difícil que isso aconteça, ou se, de fato, não apoiar também o Flávio Bolsonaro. Ao que tudo indica, devem ficar alheios a essas duas pré-candidaturas, se colocando de maneira independente em relação ao governo e em relação à oposição. É isso que tem ficado claro, pelo menos nesse momento. É esperado que outras desistências aconteçam ao longo das próximas semanas, até o final de julho, quando vai haver essa oficialização das candidaturas. Até lá, outros pré-candidatos vão também abrir mão da disputa, muito provavelmente. Isso acontece em toda eleição e isso vai fazendo com que haja uma costura para que outras alianças surjam e pré-candidaturas sejam fortalecidas, até porque, como a gente vê aí, faltam 85 dias, acabou de virar, inclusive, com 85 dias para essa eleição de fato acontecer, para o primeiro turno marcado para o começo de outubro. Vai chegando perto, né, Theo? A gente vai olhando aí, mas olha, 85 dias passa assim voando. Não é nada. Voando, voando. Esse foi Theo Cury nos ajudando a entender os cenários políticos para 2026, dessa eleição tão importante, né? Os próximos passos, articulações, desistências e tudo que acontece sempre com ele, Theo Cury, aqui no Novo Dia. Theo, obrigado, hein? Valeu, até mais. Valeu. A gente mudou de assunto, vamos falar de penduricalhos, né, do funcionalismo público. 7 tribunais de justiça usaram férias e também as aposentadorias para justificar os extras que foram pagos, né, que estavam ali na folha de pagamento, constavam. Eles negam ter descumprido a decisão do STF e alegam que os super salários são exceções, além de dúvidas sobre as novas regras. Assunto que chega da capital federal com a nossa repórter Duda Cambraia. Está de volta aqui no Novo Dia. Tudo bem, Duda? Bem-vinda.
Bom dia novamente, Renan, e a todos que acompanham o CNN Novo Dia. Pois é, Renan, mais um capítulo dessa história que a gente tem acompanhado aqui no CNN Novo Dia desde segunda-feira, quando o Supremo Tribunal Federal intimou, então, 7 presidentes de tribunais de justiça para prestar esclarecimentos sobre esses supersalários. E agora a resposta chegou e a gente traz ela aqui na programação da CNN. Para além da justificativa de aposentadorias e férias, esses tribunais de justiça, Renan, também usaram diárias atrasadas e verbas excepcionais para justificar esses supersalários. Nas manifestações encaminhadas, então, ao Supremo Tribunal Federal, os TJs afirmaram que os pagamentos seguiram os parâmetros fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, esses tribunais reconhecem casos de remunerações excessivas, mas ainda defendem que esses supersalários cumprem as decisões judiciais. Renan, o que acontece? A imprensa, inclusive a CNN Brasil, divulgou na segunda-feira dados do Conselho Nacional de Justiça expondo supersalários nos meses de maio e junho. Em maio, por exemplo, um desembargador do Tribunal de Justiça do Pará recebeu mais de R$1 milhão, e isso em valor líquido. O segundo maior salário no mês de maio foi de uma juíza aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que recebeu quase R$500 mil. A gente lembra que o teto do funcionalismo público aqui no Brasil é de R$46 mil. É o valor máximo que um funcionário público pode ganhar de salário aqui no Brasil. Mas para além do salário, tem aqueles benefícios. E a gente acompanhou que em março o Supremo Tribunal Federal limitou esses penduricalhos, acabou com aqueles auxílios que não estavam previstos em leis federais e mesmo aqueles benefícios permitidos pela Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal teto, ou seja, para além do salário de até R$46 mil, o servidor poderia ganhar mais 35% de verbas indenizatórias, chegando no valor máximo de R$78 mil. Mas o que a gente vê na prática, nos meses de maio e junho, que essa nova regra já passou a valer, é que os supersalários continuam sendo pagos para desembargadores e juízes dos tribunais de justiça dos estados. Renan.